Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula Almeida. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as expressões algébricas, a gente vai aprender o que são expressões algébricas, vai aprender a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica e vai ver algumas fórmulas algébricas, tá bom? Então vamos lá. Expressões algébricas, o que são? A gente diz que expressões algébricas, tá, são expressões matemáticas formadas por números e letras ou somente letras. Tá? Então, se eu tiver uma expressão matemática que contenha números e letras ou apenas letras, eu já tenho uma expressão algébrica. Tá? Então, eu vou procurar o que na minha expressão? Eu vou procurar letra. Se tiver letra, já é algébrica. E se tiver número, também já é algébrica. Tá? Então, vamos aqui. Ó. No item A, eu tenho 2x mais b. Eu tenho letra. Tá? Na verdade, eu tenho letras. Então, como eu tenho letras, sim, é uma expressão algébrica. No item B, eu tenho apenas o 48, eu não tenho letra, logo aqui não é uma expressão algébrica. Deixa eu diminuir só um pouquinho a espessura dessa caneta, gente, só um minutinho. No item C, eu tenho 23 mais 78. Não tenho letra, então também não é uma expressão algébrica. Item D, A mais B mais C. Eu tenho letras, então sim, é uma expressão algébrica. No item E, eu tenho 3N mais 3M menos 8P. Eu tenho o N, o M e o P como letras. Então, aqui é uma expressão algébrica. Essa letrinha que aparece aqui nas expressões, ou as letrinhas que aparecem nas expressões algébricas, a gente chama de variáveis. Tá? Então, aqui no item E, eu tenho 3 variáveis, o N, o M e o P. Aqui no item D eu também tenho 3, o A, o B e o C. E aqui no item A eu tenho 2 variáveis, o X e o B. Ok? Então, o que são expressões algébricas? São expressões matemáticas formadas por números e letras ou somente letras. Ok? A gente agora vai utilizar a linguagem algébrica para representar sentenças. Tá? Então, vamos aqui, ó. Escreva cada sentença a seguir utilizando a linguagem algébrica. Então, o que eu já sei de cara? Se eu quero utilizar a linguagem algébrica, vai ter que aparecer aqui nas sentenças pelo menos uma letrinha, ou seja, pelo menos uma variável. Tá? Então, vamos aqui. Ó. A soma de um número com 6. Então, eu quero uma expressão onde eu tenha a soma de um número mais 6. Então, se eu quero a soma, o sinal é mais. Mas eu quero somar um número que eu não sei quem é. Então, como eu não sei qual é o número, eu represento por uma letra qualquer. Vou chamar essa letrinha aqui de X. Poderia ser qualquer outra letra do alfabeto, tá? Ó, a soma de um número com 6, então é X mais 6. Poderia ser A mais 6, B mais 6, onde a letrinha vai representar o número desconhecido, tá bom? Item B, o produto de A e B. Quando eu quero representar o produto entre dois números, basta eu fazer um número vezes o outro. Que aqui eu estou representando por A e B, porque a questão fala que é A e B. Tá bom? Então, o produto, o que é produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, se eu quero o produto de A e B, eu faço A vezes B. Tá bom? O quociente entre dois números. O quociente é o resultado de uma divisão. E eu vou representar essa divisão na forma de fração. Lembrando que fração é uma divisão disfarçada, tá? Então, se eu quero o quociente entre dois números, eu vou dividir um pelo outro. Mas ele não falou quem são esses números, então eu vou chamar de letrinhas. Então, eu vou chamar agora de x e y. Então, o quociente entre dois números é x dividido por y. Somente isso. Poderia ser A dividido por B, Z dividido por M. Poderiam ser quaisquer letrinhas, tá bom? Item D. O produto de um número por 4 resulta em 20. O produto, então, qual é a operação? Multiplicação. O produto de quem? De um número. Ele falou quem é o número? Não. Então, chama de alguma coisa. Bora chamar de A. O produto de um número por quem? Por 4 resulta em 20, ou seja, tem como resultado 20. Então, o produto de um número por 4 é igual a 20. Pronto, representou a sentença, é só isso. E tem na adição. Então, na adição, qual é a operação? Adição, sinal de mais, né? Ó,
Na adição de dois números, ele não falou quem são os números. Vamos chamar de qualquer coisa, bora chamar de MN. Então, ó, na adição de dois números, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, ele está querendo dizer que M mais N é igual a N mais M. Ou seja, a ordem aqui não vai alterar o resultado. Ó. M mais N é a mesma coisa que N mais M. Certo? Ó, a ordem aqui, ó, observem que eu troquei a ordem, porque a questão pedia isso. Bom? Item F. A diferença. Diferença é o resultado de uma subtração. Então, eu sei que eu vou subtrair. Eu vou subtrair quem? Vamos voltar para a questão. A diferença entre um número... Ele falou quem é o número? Não. Bora chamar esse número de x. A diferença entre um número e o seu oposto. O oposto de um número é ele com um sinal trocado. Se eu chamei o número de x, o oposto dele é menos ele. Então, ó, a diferença entre x e o seu oposto. Quem é o oposto de x? É menos x. Só que aqui eu tenho um choque de sinais, né? Então, eu vou ter que colocar aqui entre parênteses para eles não se chocarem, ó. Então, eu faço dessa forma. E o que é que eu sei que vai ter como resposta aqui? A questão fala que a diferença entre um número e o seu oposto resulta no seu dobro. É igual a quanto? A 2x. Bora só ver que vai dar 2x, ó. Sem olhar para cá, vamos verificar, vamos comprovar que realmente ia dar 2x, ó. Aqui eu repito o x, ó. Menos e menos eu troco por um sinal de mais. Sinais iguais, troco por um sinal de mais, que é igual a x. Ora, 1x mais 1x eu tenho um 2x. Tá, ó. Então, a diferença entre um número e o seu oposto resultou exatamente no dobro do número que eu tinha, certo? Item G. A soma, então, sinal de mais, de um número não nulo com o seu inverso. A soma de um... Quando a gente fala a soma de um número não nulo, quer dizer que esse número pode ser qualquer um, desde que ele não seja zero, porque a nulidade... Tá? Quem representa a nulidade é o zero. Então, a soma de um número, então, vou representar por uma letra qualquer. Vamos chamar de A agora, ó. A soma de um número com o seu inverso. Então, quem é o inverso de A? O A. Então, se eu quero o inverso de um número, tá? Então, eu tenho que fazer esse número que eu já tenho virar fração. Então, eu boto o denominador 1. Então, eu vou somar o A com o seu inverso. Então, quem é o inverso de A? É 1 sobre A. Então, eu estou representando aqui a soma de um número com o seu inverso, tá certo? Então, aqui eu vou apagar esse tracinho e esse 1 para ficar mais bonitinho. Tá? Então, a soma de um número A com o seu inverso. Então, quem é o inverso de A é 1 sobre A. Se eu tivesse colocado um x, quem seria o inverso de x? 1 sobre x. Se eu tivesse colocado um D, quem seria o inverso de D? 1 sobre D. Ok? Aí ele mandou representar apenas a soma de um número com o seu inverso, tá? Item H, a diferença, então sinal de menos. A diferença entre quem? Entre x e y. Então, é x menos y. Adicionado de 3. Então, eu venho aqui e somo 3. Pronto, já representei a sentença. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Eu representei as sentenças. E observem que em cada sentença tinha pelo menos uma letrinha, ou seja, pelo menos uma variável. Então, para que serve a variável? Serve para a gente representar um valor desconhecido, que eu não quero especificar naquele momento. Tá bom? Então, vamos prosseguir. Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro de cada figura. Então, vamos só relembrar bem rapidinho o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Então, você vai contornar a figura somando os seus lados. Então, quando você faz essa soma contornando a figura, você tem um perímetro. Então, perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Então, ó, aqui você tem aqui no item A um quadrado. Por que eu tenho certeza que é um quadrado? Observem que aqui eu tenho, ó, cada lado dessa figura é representado pela mesma letra. Então, isso significa que todos os lados são iguais. Se eles não fossem iguais, a gente iria utilizar letras diferentes. E fora isso, ó,
cada canto dessa figura eu tenho um ângulo reto, ó, um ângulo que vale 90 graus. Então, um quadrado ele tem essas características. Ele contém 4 ângulos retos e os 4 lados são congruentes, ou seja, são iguais. Mas, enfim, o que é que eu quero? Eu quero escrever uma expressão algébrica para representar o perímetro dessa figura. Então, o perímetro, eu vou chamar o perímetro de P, tá? Então, ó, vou contornar esse quadrado aqui, vou começar daqui, ó. Daqui para cá, mede A, então eu coloco A. Mas eu vou continuar, ó, daqui para cá também mede A, então mais A de novo. Continuando aqui o contorno, ó, peraí. Mais A, até voltar para lá. Mais A. Então, o perímetro é A mais A mais A mais A. Então, aqui eu tenho 4 As, tá? Somando aqui a quantidade de As. 4A. Então, o perímetro dessa figura, algebricamente, é representado por 4A. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no item B, ó. Só que essa figura aqui, diferentemente da de cima, ela não tem um nome próprio para ela, certo? Eu poderia até chamá-lo conforme o número de lados. Deixa eu só contar quantos lados tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? É um octógono, certo? Aqui. Então, ó. Vou começar daqui, tá? Ó. Vou começar daqui, que é melhor. Tá? Aqui eu tenho x mais x mais x mais x mais x. Certo? Eu posso colocar logo direto aqui, ó. X mais x. Quanto x eu tenho? Eu tenho 5x. Eu já posso colocar 5x. Mais y mais y mais y mais 3y. Então, o perímetro dessa figura é representado por essa expressão. Valor numérico de uma expressão algébrica. Então, quando a gente substitui a variável de uma expressão algébrica por números e a gente efetua os cálculos indicados, a gente vai obter o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, o que é valor numérico? É o valor de número que aquela expressão vai ter, tá? Então, vamos aqui exemplificar, ó. Eu digo assim, ó, A mais B mais C. Quanto é que vale A mais B mais C? Não sei. Vai depender. Então, aí eu digo para você assim, olha, quando o A valer 2, o B valer 3 e o C vai valer 20, quanto que vai valer essa expressão? Aí você já tem como saber qual é o valor numérico dela, porque você já adotou valores para as variáveis. Tá? Então, A mais B mais C pode valer qualquer coisa, mas quando você especifica os valores para cada variável, ela vai ter um valor determinado. Tá? Então, ó, quanto é que vale A mais B mais C? Quando o A for 2, então eu venho aqui e troco o A pelo 2. Quando o B for 3, então eu venho aqui e no lugar do B coloco um 3. E no lugar do C eu coloco um 20. Então, agora eu tenho como saber quanto é que vale essa expressão aqui, ó. 20 mais 3, 23, mais 2, 25. Então, A mais B mais C, quando o A é 2, o B é 3 e o C é 20, vai valer 25. Tá bom? Então, A mais B mais C poderia valer outra coisa? Poderia, se eu tivesse adotado outros valores para cada variável. Certo? Então, o valor numérico é o valor de número que a expressão algébrica vai ter quando você adota valores para cada variável. Bora para o item B. No item B eu tenho 2x mais 3y. Quanto é que vale 2x mais 3y? Não sei. Mas quando o x for 40 e y for 80, então a gente vai ver agora. Então, ó, só uma observação. Quando você tem um número colado com uma letrinha, tipo 5A, o que é que significa isso? Significa que você tem 5 vezes o valor da letra. Apenas a gente não coloca o pontinho da multiplicação, mas ele fica implícito. Então, 5A é a mesma coisa que 5 vezes A, tá bom? Aí, então, aqui tu tem 2x, significa que é 2 vezes o valor do x. Mas quanto que é o x aqui? É 40, então tu coloca 2 vezes 40. Tá? Aqui você não precisa colocar o pontinho da multiplicação, quando você tem um número colado com a letra. Mas quando você vai substituir o valor da variável, você tem que colocar o pontinho da multiplicação, tá bom? Então, ó, 2 vezes x, 2 vezes 40, já que 1x vale 40. Mais 3 vezes o y. Mas quanto que vale o y? Vale 80. Tá? Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi substituir o valor de cada letrinha, certo? Ó. Agora eu venho aqui, ó, 2 vezes 40, 80. 3 vezes 80, 240.
40. Agora é só somar. 240 mais 80, 320. Tá? Item C. No item C, eu tenho x dividido por 4, quando o x vale 100. Não deixei espaço para fazer o item C, eu vou tentar fazer aqui, tá? Ó, eu quero saber quanto é x dividido por 4, mas o x é 100. Então, quanto é 100 dividido por 4? É só dividir isso aqui, ó, vai dar 25. Certo? Portanto, aqui vai valer 25. Item D. Eu quero saber quanto vale 3A menos 4B, quando o A é 0 e o B é 5. Então, bora lá. 3 vezes o A. Então, é 3 vezes o A. Quanto que é o A? O A é 0, então é 3 vezes 0. Menos 4 vezes o B. Mas quanto que é o B? O B é 5, então troco pelo 5. 3 vezes 0 é 0. 4 vezes 5 é 20. Menos vezes o mais do 5 fica menos. Eu tenho uma dívida de 20 reais e não paguei nada. Continuo devendo 20 reais. Ok? Aqui, então é menos 20. Item E, eu tenho x elevado ao quadrado mais y elevado ao cubo. O meu x é 3 quartos e o meu y é 1 meio. Então, bora lá. No lugar do x, eu coloco 3 quartos. Mais o x, que é isso aqui tudinho, está elevado ao quadrado. Então, eu tenho que colocar entre parênteses. Por quê? Porque o x é uma fração. Se eu não colocar entre parênteses, o quadrado fica só no 3. E ele não é só do 3, ele também é do 4. Tá? Então, por que eu estou colocando o x entre parênteses? Porque ele está elevado ao quadrado. E ele é uma fração. A mesma coisa vai acontecer no y, ó. Como o y também é uma fração e ele está elevado a um expoente, vou colocar também entre parênteses, tá? Ó. 1 meio é o y. Então, estou trocando, ó. No lugar dele, coloco 1 meio. Mas como eu tenho um expoente, coloco entre parênteses. E agora, o que é que eu faço? Eu quero saber quanto que é 3 quartos elevado ao quadrado. 3 quartos elevado ao quadrado é 3 quartos vezes 3 quartos. Repito ele 2 vezes, né? Ó. Aí eu faço 3 vezes 3, que é 9. 4 vezes 4, 16. Então, eu venho aqui e troco. Quanto é que vale isso? 9, 16 avos. Agora, eu vou vir para cá. Quanto que é 1 meio elevado ao cubo? É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Repito 3 vezes. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, troco isso aqui por 1 oitavo. Então, mais 1 oitavo. Pronto. Depois que eu fiz isso daqui, como aqui eu tenho uma soma de frações, eu preciso ter o mesmo denominador. Tá bom? Então, eu vou tentar fazer com que essa fração aqui, eu quero achar uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja, eu tenho o mesmo denominador, certo? Ó, então, o que é que acontece? Ó, eu vou repetir 9,16 avos. E eu quero que apareça aqui embaixo um denominador também 16, tá? Para que o meu 8 vire 16, eu multiplico por 2, certo? 2 vezes 8, 16. Mas como eu multipliquei o denominador, eu sou obrigada a multiplicar o numerador. Aí eu faço 1 vezes 2, 2. Pronto, ó, como todo mundo agora tem o mesmo denominador, vou continuar aqui. Eu vou conservar o denominador, eu repito, ó, 16, e somo 9 mais 2, que é 11. Então, dá 11, 16 avos. Tá bom? Continuando aqui. Deixa eu apagar logo isso aqui. Pronto. A gente agora vai ver algumas fórmulas algébricas. Então, o que é uma fórmula algébrica? A gente fala que fórmula algébrica é uma igualdade que representa uma ou mais variáveis. Tá? A gente costuma falar, popularmente falando, é como se fosse uma receita de bolo para resolver determinados problemas. Então, quero resolver uma determinada situação, tá? Eu sempre vou ter uma receitinha de bolo pronta para resolver aquela situação. Então, vou chamar aquilo ali de fórmula algébrica, tá bom? Então, eu separei para vocês aqui algumas fórmulas algébricas. E as que eu separei para vocês são fórmulas de figuras, de áreas de figuras planas, tá bom? Então, vamos aqui. A primeira área que a gente vai ver aqui é a área do retângulo.
tá? Lembrando que retângulo é um quadrilátero que possui dois lados paralelos, 2 a 2, e 4 ângulos retos. Como assim? Esse lado aqui é paralelo a esse. Ele nunca vai se encontrar com esse. E, além do mais, eles têm a mesma medida. Esse lado aqui também é paralelo a esse. Ó. Os opostos são paralelos e têm a mesma medida. E o que mais que um retângulo tem? Ele tem 4 ângulos retos. Por isso que é um retângulo. Tem ângulo reto aqui, ou seja, tem 4 ângulos que valem 90 graus. Tá? Esse lado maior aqui eu estou chamando de base de B, que é a base. E isso aqui, esse lado aqui eu estou chamando de altura, que eu estou representando pela letrinha A. Então, a base eu estou representando pela letrinha B e a altura pela letrinha A. Aí eu quero descobrir quanto que é a área desse retângulo. Tá? Então, o que é a área? É a parte que está aqui dentro da figura. Então, se eu fosse pintar isso aqui, né? Quanto de tinta que eu gastaria? Tá? Então, a área da figura é o que está aqui dentro da figura. Então, a área do retângulo, como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo, que eu estou chamando de AR, é B vezes A. Ou seja, é a base dele vezes a altura dele. Tá? Então, observem que aqui, ó, para a área, eu estou utilizando uma expressão algébrica. Ó, a área do retângulo é igual a B vezes A. Eu tenho a variável B e a variável A. Para eu descobrir quanto é que vale a área. Então, para eu descobrir quanto vale a área, eu utilizei uma expressão algébrica e o todo formou uma fórmula algébrica. Tá bom? Então, quero descobrir quanto que é a área de um retângulo, o que é que eu faço? Eu pego a base dele e multiplico pela sua altura, certo? Então, vamos à prática. Calcule a área de um retângulo cuja base mede 12 e a altura mede 3. Então, digamos que você tem um retângulo onde a base aqui mede 12 centímetros e a altura mede 3 centímetros. Então, quanto que vale a área dele? Basta você fazer, né? Então, a área desse retângulo. Como é que eu calculo a área? B vezes A. Mas quanto é que vale a base dele? Vale 12, então tu troca o B por 12. Quanto que vale a altura dele? Vale 3, então tu troca o A por 3. Agora multiplica 12 vezes 3, 36. 36 o quê? Centímetros. Como você está trabalhando com área, é quadrado. O que é que significa isso? Significa que se você fosse pegar esse retângulo aqui e dividir em vários quadradinhos, onde cada lado do quadrado mede 1 centímetro, certo? Iriam caber aqui dentro dessa figura 36 quadradinhos com essa característica. Que característica? 1 centímetro de lado. Tá certo? Então, área de retângulo, como é que eu faço? Eu multiplico a base pela altura, ou seja, B vezes A. Próxima área. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Tá? Então, lembrando que quadrado, de novo, quadrado é uma figura plana, é um quadrilátero que contém 4 lados iguais, todos com a mesma medida, e todos os cantinhos aqui medem 90 graus. Ou seja, tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Então, eu quero saber qual é a área do quadrado. Como é que eu calculo a área desse quadrado? A área do quadrado, que eu chamei de AQ, é lado vezes lado. Mas lado vezes lado é o lado elevado ao quadrado. Tá certo? Por que é lado elevado ao quadrado? Ó, como eu estou multiplicando aqui esse número por esse, essa letra por essa, eu repito L, ó, e somos expoentes. Lembra da propriedade de multiplicação de potências de base igual? Eu repito a base, somos expoentes, então 1 mais 1 vai dar 2. Tá? Então, a área do quadrado, você pega o lado e eleva ao quadrado. Tá certo? Então, vamos à prática aqui, ó. Calcule a área de um quadrado cujo lado mede 5. Então, a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Ora, mas o lado desse quadrado mede 5. Então, é 5 elevado ao quadrado. No lugar do L, eu coloco 5. Mas 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Repito ele 2 vezes, né? Ó. Então, 5 vezes 5 é 25. 25 o quê? Centímetros quadrados. O que é que significa dizer? Se você fosse dividir esse quadrado em vários quadradinhos, com 1 centímetro de lado cada, iriam caber aqui dentro 25 quadradinhos desse.
ok? Então, área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Então, pega o lado e eleva ao quadrado. Vamos ver agora mais uma área. Então, como é que eu calculo? Tá querendo passar? Não, passou demais. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Então, área de um paralelogramo, que eu chamei de AP, também é base vezes altura. Tá? Então, tá aqui um paralelogramo, tá? A base dele é essa, e a altura dele não é isso aqui, gente, ó, não é isso aqui. A altura dele é a distância desse vértice aqui até tocar a parte de baixo, formando um ângulo reto, ó. Então, se eu estender esse lado aqui, ele tem que se encontrar com essa reta aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa aqui é a altura do paralelogramo, tá bom? Então, a área de um paralelogramo também é base vezes altura. Então, calcule a área de um paralelogramo cuja base mede 6 e a altura mede 10. Então, AP, que é a área do paralelogramo, é base vezes altura. Mas quanto que vale a base dele? Vale 6, então eu troco o B por um 6. Quanto que vale a altura? Vale 10. 6 vezes 10, 60. 60 centímetros quadrados. Só para que fique claro para vocês, eu estou colocando sempre centímetros aqui, porque a unidade é centímetro, mas poderia ser metro, quilômetro, hectômetro, tá bom? É conforme a unidade que aparecer aqui. E elas têm que ser igual. Se um é metro, a outra também tem que ser. Se não for, você tem que transformar, tá bom? Continuando. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo, que eu chamei aqui de atri, é base vezes altura e faltou alguma coisinha aqui. Acho que teve um erro aqui. É base vezes altura dividido por 2, tá? Então, se você tiver um triângulo, tá? O que é que você tem que identificar no triângulo? A base dele, que é o que sustenta ele aqui, ó, a base, e a altura, que é a distância do vértice lá de cima até tocar a base, formando um ângulo de 90 graus. Isso aqui é a altura dele. Você poderia ter um triângulo assim, ó, onde a base B seria essa e a altura seria o próprio lado, ó, que também já seria a altura, além de ser lado. Por que esse lado também é altura? Porque ele já toca a base, formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Área de um triângulo, que é ATRI, eu chamei de ATRI, como é que eu calculo? B vezes A dividido por 2. Então, bora lá. Calcule a área de um triângulo cuja base é 12, então eu troco B por 12, vezes a altura. Quanto que é a altura dele? A altura dele é 4. Só que tudo isso aqui, então, eu vou dividir por 2. Aí eu faço 12 vezes 4, que vai dar 48, e divido por 2. 48 por 2 é 24. 24 o quê? Centímetros quadrados de área. Então, área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Próximo. Como é que eu calculo a área de um losango? A área de um losango, primeira coisa, o que é um losango? O losango também é um quadrilátero, tem 4 lados, e a principal característica dele é, ele contém também todos os lados iguais. Tá? Então, se você tiver uma figura de 4 lados e todos os lados forem iguais, ele já é um losango, tá bom? Só que no losango, diferentemente das outras figuras, eu não vou utilizar o lado para calcular a área, eu vou utilizar as suas diagonais. Tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Quando você estende uma reta desse ponto até o seu oposto, ó, daqui até chegar aqui, até o vértice oposto, eu vou estar chamando isso aqui de diagonal, tá? Então, aqui eu tenho uma diagonal. Se você sair daqui e tocar o vértice oposto aqui também, ó, você tem outra diagonal. Então, você tem uma diagonal maior e tem uma menor, certo? Então, área de losango, como é que você calcula? É a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Então, a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2, tá bom? Então, área do losango, vamos lá. Calcule a área de um losango cujas diagonais medem 10 centímetros e 6 centímetros. Então, digamos que aqui é a maior, né? Daqui para cá mede 10,
E daqui para cá, mede 6. Então, ó, a área do losango, que é a L, é a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Mas quanto que vale a maior aqui, no caso? A maior vale 10. Quanto que vale a menor? 6. Divide por 2. Aí tu multiplica 10 vezes 6, que é 60. 60 dividido por 2 é 30. 30 centímetros quadrados de área. Então, a área de um losango, você não vai utilizar um lado, vai utilizar diagonais. E como é que você calcula? Multiplica a maior pela menor e divide por 2. Ok? Pronto, a última área que a gente vai ver agora é a área de um trapézio. Então, o que é um trapézio? O trapézio também é um quadrilátero, também possui 4 lados, só que o trapézio é o seguinte, o trapézio possui 2 lados que são paralelos, ou seja, esse lado aqui, ó, ele nunca vai se encontrar com esse, eles são paralelos. E esses lados que não vão se encontrar, a gente vai chamá-los de base. Então, eu vou ter uma base maior e uma base menor. Poderia estar invertido, poderia ter a maior embaixo e a menor em cima. Poderia estar assim o meu trapézio, ó. Mas o que é que importa? Que as bases são os lados que nunca vão se encontrar. Então, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse. Nunca vão se encontrar, certo? Então, são as bases. Já se eu pegar esses dois aqui, ó, esse aqui e esse aqui, eles vão se encontrar, estão vendo? Ó, tem uma inclinação aqui. Então, trapézio é uma figura, é um quadrilátero que possui como principal características um par de lados paralelos e outro par não paralelos. Bom? Então, bora aqui. Para eu calcular a área de um trapézio, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber quem são as suas bases, que são os lados que são paralelos, e qual é o valor da sua altura. A altura, de novo, ó, é a reta que sai lá do lado de cima, de qualquer ponto lá de cima, e toca aqui a base, aqui embaixo, formando um ângulo de 90 graus. Observa que está bem retinho. Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Então, isso aqui não é altura. A altura tem que sair reto e descer reto, tá bom? Então, bora lá. Como é que eu calculo a área de um trapézio, que eu chamei de ATRA? A área de um trapézio, você vai somar a base maior com a menor. Soma as duas bases. Quando você fizer essa soma, você vai multiplicar pela altura. Depois que você fizer tudo isso, você vai dividir por 2. Então, a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Então, bora lá. Calcule a área de um trapézio cujas bases medem 8 e 6 e a altura mede 8. Então, bora lá. A área do trapézio, que é ATRA. Como é que eu calculo? Base maior mais a menor vezes a altura. Depois eu vou dividir por 2, certo? Bora trocar aqui. A minha base maior vale 8, então eu troco o meu Bzão por 8. A minha base menor vale 6, então eu troco por 6. A altura vale 8, então eu troco por 8. Primeiro eu vou somar as minhas duas bases, 8 mais 6 vai dar 14. Em seguida eu divido por 2, tá? Aí eu multiplico 14 vezes 8, depois eu divido por 2. Mas eu posso também simplificar no meio do caminho. Eu posso pegar logo esse 14 e dividir por 2, que dá 7. Aí esse 2 ele não existe mais, tá? O que foi que sobrou? Sobrou 7 vezes 8, que é 56. 56 o quê? Centímetros quadrados de área. Tá? Então, para que eu saiba calcular a área de um trapézio, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter a base maior, a base menor. Aí eu somo as duas bases. Quando eu somar, eu vou multiplicar o resultado pela altura. Em seguida, eu venho e divido por 2, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.